Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito, aqui no canal 8 da NET TV RVC e também no canal Pensando Direito no YouTube. Eu sou Fernando Peixoto e trago para você hoje um tema espetacular. Os 15 anos da Lei Maria da Penha, mitos e verdades. Agora, no último mês de agosto de 2021, a Lei Maria da Penha, ela completou 15 anos. E o que é que nós sabemos sobre esta lei? Quais são os mitos e quais são as verdades desta lei? Por isso eu trouxe hoje como convidada a doutora Lázara Carvalho. Ela é mãe, advogada, palestrante, feminista, pós-graduada em Relações Étnico-Raciais, com especialização em Direito de Família e Direito das Mulheres, com ênfase em combate à violência doméstica. Também ela é conselheira fiscal do GLEDES, Instituto da Mulher Negra. A doutora Lázara também é diretora financeira do Instituto da Advocacia Negra Brasileira. É diretora de regionais do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente. Também co-idealizadora do movimento ELO, Incluir para Transformar. Minha cara doutora Lázara Carvalho, seja bem-vinda ao nosso programa Pensando Direito. Fernando, é um prazer para mim receber esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, para a gente bater esse papo e principalmente para a gente compartilhar informação a respeito dessa lei que é tão necessária e que ainda muitas pessoas acabam tropeçando e desconhecendo pontos essenciais. Sim, sim. Eu percebo, Lázara, você me desculpa, eu sou advogado da área de trabalhista, né? Que a gente conversou aqui nos bastidores, te falei isso. Eu não tenho muito conhecimento, aliás, não tenho conhecimento nenhum da área criminal, não tenho conhecimento só genérico da Lei Maria da Penha. Mas a minha sensação, o que eu sinto, inclusive quando estudei esse tema para a gente poder conversar aqui e nas outras palestras, né, em palestras e outras entrevistas que eu já fiz, eu acho que a mulher ainda não conhece muito bem essa lei. Será que é uma impressão minha ou é isso mesmo? O que você acha? Qual o seu feeling? Fernando, a Lei Maria da Penha, ela é, antes de tudo, uma política pública de proteção à mulher. Então, ela é uma lei híbrida, porque ela traz aspectos que atingem a esfera civil, a esfera penal, a esfera trabalhista, o que faz dela um mecanismo de proteção do direito da dignidade da pessoa humana. Sim. Com esse recorte transversalizador, sabe? Porque ela serve para coibir a violência de gênero no âmbito familiar. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas entendem, inclusive as mulheres, que a violência doméstica está restrita só à agressão física. Então, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e nem se dão conta. E não só a mulher, mas todo o entorno, às vezes a família, a comunidade ali ao redor, justifica algumas ações que são crime tipificado, que é violência doméstica, como é o mau gênio do companheiro, a homem é assim mesmo, você tem que entender. E isso dificulta que as mulheres acessem a proteção dessa lei de forma integral. Você está certíssimo. Muitas mulheres ainda desconhecem a profundidade do texto. Doutora Lázara, explica para a gente o que é a Lei Maria da Penha, o que é a Lei 11.340 de 2006. Como eu disse, a Lei Maria da Penha, ela, embora a gente diga que ela é uma lei, porque ela tipifica, né, condutas e ela estipula penas para aquelas condutas, ela é uma política pública de proteção à mulher. Então, ela é muito mais que uma lei. E ela vem para atuar no âmbito da família, das relações de família. Tanto que é outra coisa que muitas mulheres desconhecem, que elas acham que é só na dinâmica, por exemplo, da violência do companheiro, mas pode ser uma violência que aconteça do pai para a filha, do irmão, do primo, sabe? De pessoas que estão ali num contexto familiar. Doutora Lázara, esta lei tem o nome de uma mulher, Maria da Penha. Mas quem é Maria da Penha?
Fernando, eu vou te dizer, essa pergunta não é redundante, sabe por quê? Porque Não? muitas pessoas dizem o seguinte: ah, a Lei Uhum. Maria da Penha, a lei daquela mulher que ficou paraplégica, mas não conhecem a história. Sim. Maria da Penha Fernandes, ela é um exemplo de luta contra a violência doméstica. Ela foi casada durante 23 anos, vivendo um relacionamento abusivo, ao ponto do companheiro dela tentar assassiná-la por 2 vezes. A primeira tentativa foi através de um disparo de arma de fogo que deixou a Maria da Penha paraplégica. E a segunda vez foi uma tentativa através de eletrocução e afogamento. O marido da Maria Nossa, da Lázaro. Penha foi condenado na primeira vez a 12 anos de pena, ele recorreu, foi condenado então a 10 anos de pena. Presta atenção, foi reduzida a pena. E É, só na terceira vez que ele foi condenado a 19 anos de prisão. Porém, sim. quanto tempo de pena ele cumpriu? 2 anos. Muito incompatível com a violência que ele Com a cometeu com essa violência mulher. praticada, né? Aí, diante disso, a Maria da Penha, juntamente com o Movimento de Proteção Integral das Mulheres, denunciou o Brasil à Corte Interamericana de Direitos. O Brasil foi condenado, porque o Brasil é um dos países que assina o Tratado de Proteção Integral ao Direito das Mulheres. E Sim. após essa condenação, é que se iniciou esse processo para tornar a legislação contra a violência doméstica mais efetivo, né? Sim. Ao ponto que foi criado, então, a Lei 11.340 de 2006, que foi alcunhada de Lei Maria da Penha, porque ela surge da indignação dessa mulher que sofreu muito e que foi buscar mecanismos internacionais para que o nosso país fosse, de certa forma, forçado a fazer alguma coisa em defesa das mulheres que sofrem violência doméstica. Outra coisa também que é muito importante para a gente falar sobre essa lei é que todos nós falamos de violência contra a mulher, violência doméstica, violência física, mas explica para a gente o que é violência contra a mulher. Fernanda, a violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão com o objetivo de tolir a liberdade dessa mulher, tolir a segurança dela e o desenvolvimento amplo. Então, não é só a ação, mas também quando você se omite, você está praticando uma violência contra a mulher. Eu até aqui já adiantei, né? Quais são os tipos de violência contra a mulher, ou quais as violências que uma mulher pode sofrer. Mas para deixar claro para você que está aqui assistindo, para você que está acompanhando o nosso programa Pensando Direito, doutora Lázara, quais são os tipos de violência que uma mulher pode vir a sofrer? Posso te dar um exemplo que acontece muito e as pessoas não se dão conta. Por exemplo, quem tem o dever de cuidado em relação a uma mulher, vamos dar um exemplo de uma adolescente. Sim. E nessa relação familiar, um irmão agride essa adolescente ou pratica qualquer um dos tipos de violência contra a mulher. A mãe que está ali naquele contexto, o pai que está ali naquele contexto e que tem o dever de cuidado em relação àquela adolescente, está praticando violência por omissão. Outra coisa também que me faz pensar bastante sobre o assunto é o seguinte: de onde é que vem essa violência contra a mulher? Porque nós ouvimos falar bastante de homens maltratando a mulher, uma mulher sendo agredida, mas a senhora poderia nos explicar de onde então é que vem essa violência contra a mulher? No caso, Fernando, dessa relação familiar, como eu te disse, do pai, em relação ao irmão e em relação às outras pessoas, a pessoa, sim, vai ter reflexos de punibilidade, porque ela tinha o dever de cuidar e ela não cuidou. Ou, Entendi. por exemplo, um policial. Ele Sim. chegou num lugar, está uma situação de violência contra a mulher, e assim, acalmou as coisas, fala assim, não, então acalmou, vocês se resolvam aí, a gente está saindo. Depois disso, acontece uma situação pior, entende? Sim. Havia um dever ali que não foi Sim. cumprido, e Sim. houve uma omissão, e essa omissão também é punível. É punível pela Lei Maria da Penha mesmo, não é isso? Eu falei certo.
Não, não é punível. No caso dessa violência que é permitida, por exemplo, pelo Pela omissão, oficial da segurança pública, não. É uma outra lei que vai punir. Mas no certo. caso do pai que Do está ali, não pai, fez nada, vai ser aí punido a Lei dentro Maria da da Penha. legislação. E aí, tá gostando do nosso programa de hoje? Então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito, hoje falando sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, mitos e verdades, com a nossa entrevistada, doutora Lázara Carvalho. Continua assistindo. Existem vários tipos de violência que as mulheres muitas vezes não se dão conta que estão sofrendo. O tipo de violência mais comum, infelizmente, acontece diariamente, é a violência física e a violência sexual. Mas os mecanismos de violência contra a mulher, eles são extremamente sofisticados, como a Sim, violência patrimonial, a violência moral e a violência psicológica, sim. que muitas vezes está ali no contexto daquela família, é tão danosa e tão destrutiva quanto qualquer outro tipo de violência, mas porque ela não é palpável, como um olho roxo, como um braço quebrado, muitas vezes passa despercebido. Entendi, entendi. Eu acho que, como você bem colocou aqui, as pessoas talvez vejam como violência, como você bem falou, a questão da violência física, né? Porque, como você disse agora aí, ó, temos um sinal: é um olho roxo, é um braço quebrado, é uma perna quebrada, é uma roxidão na barriga, é um tufo de cabelo a menos. Gente, a agressão não é, a violência contra a mulher não é só física. Eu acho que a psicológica também deve ser bem grande e bem danosa, não é não, Lázara? Sim, muito mais às vezes, Fernando, do que a violência física, porque a violência física, às vezes, ela é o último estágio da violência Sim, contra a mulher. Porque sim, antes do agressor, de fato, começar a agredir fisicamente essa mulher, ele vai destruindo as bases dela, destruindo a sim. autoestima, destruindo o acesso dela à família, aos amigos. E isso ele faz utilizando a violência moral e, em especial, a violência psicológica, fazendo com que aquela Uhum. mulher entenda que se ela deixá-lo, ela não vai conseguir superar, que se está acontecendo um conflito no casamento ou no relacionamento, aquilo é responsabilidade dela. A mulher começa a se Uhum. calar, a mulher começa a se encolher, ela mesma começa Sim. a afastar as pessoas da Do convivência convívio, dela, né? fora a violência psicológica extrema, que é a questão do gaslighting, que é aquela tentativa do agressor de convencer a mulher de que ela está enlouquecendo. Eu atuei De num que ela o quê, caso Lázara? Desculpa, não entendi. De que ela o quê? que ela está enlouquecendo. Hum. Fernando, eu atuei num caso que, se não fosse todo um aparato que a gente tem para produzir provas e a gente colocou câmeras na casa, ninguém acreditaria que a mulher sofria violência da parte do companheiro. Por quê? Ele a provocava bem baixinho, dentro de casa, Hum. falando bem manso, palavras assim, de baixo calão, Sim. desmoralizando, até que ela perdia O o controle controle. e começava a gritar. Então, no prédio onde ela morava, ela era conhecida como uma mulher histérica, como uma mulher louca, que briga com um marido maravilhoso. Aí ele saía do apartamento com a filhinha no colo, chorando, entendeu? E as pessoas acreditavam que ele estava sendo vítima de uma mulher Nossa. maluca. E ela chegou a um momento que ela começou a duvidar da própria Da sanidade. sanidade. Sim, Para você você ver, conte. ela começou a duvidar de si mesma. Olha Sim, que absurdo. que coisa. Agora, como você não vai dizer nomes nem nada, como finalizou esse processo, Lázaro? Esse processo ele teve uma finalização muito difícil, Fernando. Nós precisamos intervir com uma rede de apoio para resgatar essa mulher, para tirar ela de dentro da casa dela. Ela teve que ser levada para a casa de familiares em outro estado.
Aí nós tivemos que fazer o pedido da guarda unilateral da filha para ela. Para Então, ela. assim, isso virou a vida dela de cabeça para baixo, ela perdeu o Imagino. emprego, mas saiu das mãos do agressor. Saiu das mãos do agressor. Ele foi punido, né? Mas como é violência psicológica, é uma violênciazinha menor na cabeça de muitas Sim, pessoas, não é sim, uma pena que realmente, a meu ver, leve o agressor a entender a extensão do dano que ele causou. sim. Olha, você está aqui falando, estou imaginando a situação dessa mulher e o que ela não passou dentro de casa, hein? E aí eu já te emendo com a nossa próxima pergunta. Eu fico me questionando de onde vem tanta violência contra a mulher. Fernando, você já deu o nome do santo no início da nossa conversa. Vem da herança cultural patriarcalista que nós temos, que ela é estrutural, ela é estruturante, como as demais violências baseadas em todas as dinâmicas de poder, sabe? Como violência racial, de identidade de gênero, crença, orientação sexual, etc. A violência contra a mulher vem dessa ideia machista que a nossa sociedade tem, de que a mulher tem que atender aos padrões morais que façam com que o homem se sinta confortável e que ele se sinta o dono da casa. Há muito pouco tempo, no nosso Código Civil, falava-se pátrio poder, quando se falava a Sim, respeito das crianças. sim, Pátrio sim. poder, o poder do pai, mas o poder não é exercido pelo pai e pela mãe. Agora a Pelos gente fala dois. poder familiar. Mas para você ver o quanto essa visão patriarcal, essa visão machista do homem como dono de Sim, tudo, sim, né? sim. É, Vem, solidifica esse contexto, sabe, de violência contra a mulher. É daí, é do machismo que vem. é o do machismo que já vem, é uma herança cultural, né? É Sim, uma herança cultural onde, em muitas vezes, eu já observei, mesmo não sendo da área de família, nem da área criminal, mas eu observo em muitas colocações que o homem ainda vê a mulher como um objeto. É sim. isso mesmo? Sim, e isso é de uma forma ampla na nossa sociedade. A gente pode tomar por base, por exemplo, que essa visão da mulher como uma coisa, como um objeto de desejo, ela está estampada no comercial de cerveja. Antes, Sim, no comercial de cerveja, eram as mulheres de biquíni e tal, hoje é mais sofisticado. Por quê? São as mulheres bebendo, mas ainda assim, sim, passa aquela ideia de que a mulher está ali, está disponível, está bebendo, então ela está sim, mais fácil, ela está à mostra, então ela merece um pouco menos de respeito. Às vezes a gente vê sim. situações de violência em que a mulher é agredida e a pessoa fala assim: ah, mas quem mandou ela sair? Quem mandou ela beber? Pois é. É como se a mulher não pudesse fazer isso. Só o homem que pode sair com os amigos, beber, falar besteira, né? Mas Sim, só o homem pode porque a sociedade permite que ele o faça. Mas a mulher, infelizmente, ela não pode fazer. Aliás, não pode na visão dos machistas, hein? sim. Porque eu acho que assim as mulheres como os homens são livres para fazer o que quiserem. Eu acho que todos nós somos donos das nossas vidas, né? Todos os nossos atos gerarão consequências, seja homem, seja mulher, não importa. Eu acho que a gente conversar aqui um pouquinho sobre essa lei é muito importante, porque só mostra a necessidade que nós temos ainda em torno de um preconceito enraizado que nós temos, entender que todos nós somos iguais. E talvez um dia, Exatamente. quando a sociedade começar a tratar homens e mulheres de forma igualitária, talvez as coisas talvez melhorem um pouco. Mas eu não sei você, o que é que você acha, mas acho que ainda vai demorar um pouquinho, você não acha, não? Eu acho, Fernanda, eu sei que a gente não pode desistir da caminhada. Sim, Se nós não. formos pensar em 15 anos, né? 15 anos não é nada se a gente for pensar no tempo histórico, numa linha de tempo. Sim. Mas
A Lei Maria da Penha já trouxe muitas mudanças nesses 15 anos. Ela é, de alguma forma, um farol de esperança, ela é, de alguma forma, algo que trouxe luz às Sim, violências sofridas pelas mulheres. sim, Mas eu acho que sim. a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Sim, mas o mais importante é que já estamos caminhando. Não Sim, estamos aqui esperando. Inclusive, esse nosso bate-papo é também uma centelha no meio dessa nossa sociedade para que as pessoas reflitam, para que as pessoas ouçam, para que nós, hoje, Lázara, só fazendo aqui um adendozinho, conversando com a minha estagiária lá do escritório, falando sobre o Deus, não importa qual, mas o Criador. Eu disse para ela o seguinte: ele é tão inteligente que ele nos dá a oportunidade de escrever um livro em branco, melhor. O nascimento de um filho é um livro em branco. O seu filho, o meu filho, nasce sem falar, sem andar, sem conhecer. Nós vamos dar para ele conhecimento, aprendizado, educação e etc. Olha a oportunidade que nós, pais, temos de ensinar aos nossos filhos que meninos e meninas são iguais em direitos e deveres. Você não concorda? perfeito. Né? Perfeito. Uma coisa que as minhas meninas aqui já tiveram algumas situações na escola é essa questão do você é brinquedo de menina ou é brinquedo de menino. E elas estão tranquilas para responder: brinquedo não tem gênero. É Boa, brinquedo, sensacional. É é brinquedo, brinquedo. é Serve para brinquedo. brincar. Sim, sim, perfeito. Segure aí que agora a gente vai para o nosso intervalo, mas volta já já. Estamos de volta agora com o nosso último bloco do programa Pensando Direito, hoje entrevistando a doutora Lázara Carvalho. Tudo sobre a Lei Maria da Penha. 15 anos, mitos e verdades dessa lei que é tão importante. Fica ligado. Agora conta aqui para nós, seja sinceríssima como você está sendo até agora. Mudou alguma coisa nesses 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha? Tipo, o número de casos de violência diminuíram? Os agressores sofreram alguma punição? Houve alguma mudança? Olha, esses não são dados meus, mas são dados do IPEA e também são dados do mapa da violência, que demonstram que nesses 15 anos da Lei Maria da Penha houve sim uma redução nos casos de violência contra a mulher. Mas não apenas a redução do índice de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela traz no seu bojo a descrição do que seria o ideal de um programa amplo de atendimento à mulher em situação de violência. Para além de tirar a mulher do risco de morte, de lesão ali que é iminente, era necessário uma constante evolução e aperfeiçoamento dessa lei. Tanto que é a partir da Lei 11.340 que surge a Lei 13.104 de 2015, que é a Lei do feminicídio, que é penado de forma mais gravosa o homicídio que é praticado contra a vítima em razão dela ser mulher. Sim. Então, a Lei Maria da Penha é, sim, um grande avanço. Ela é considerada a terceira melhor legislação protetiva no mundo, embora o Brasil ainda esteja no ranking do 5º país mais violento para as mulheres. Mas em matéria de ser uma lei completa, nós temos uma legislação excelente. O que nós precisamos progredir é na aplicação dessa lei de forma ampla, em todos os quesitos que ela traz. Sim. Agora, uma coisa, Lázara, que a gente percebe muito quando a gente fala de violência contra a mulher, inclusive muitas pessoas, os leigos, os
formados pela Google University, né? Porque existem muitos juristas, muitos doutores formados pela Google University, falam o seguinte: ela não está sofrendo nada, ela está calada, nunca falou nada. Se ela tivesse de fato sofrendo alguma coisa, ela já teria falado. Então, Lázara, dá para explicar para a gente aqui por que muitas mulheres se calam diante da violência doméstica? Claro que as mulheres se calam. Como foi dito, a violência contra a mulher ela é fruto de uma cultura que está arraigada na sociedade, que tem o homem como o soberano, o masculino, advinda dessa construção patriarcal. Então, muitas mulheres que estão dentro do ciclo de violência têm dificuldade em reconhecer que estão sendo vítimas de violência doméstica, porque às vezes a avó foi vítima, a mãe foi vítima, e ela aprendeu já dentro de casa que aquela conduta era uma conduta absolutamente normal, porque ele é homem e homem é assim mesmo. E outras têm medo por causa da dependência financeira, outras por causa do preconceito que a sociedade ainda tem em relação às mulheres que são vítimas de violência, isso no âmbito geral. Porque se a gente for falar do que acontece, muitas vezes quando a mulher é vítima de violência sexual, é lógico que a mulher vai ter medo de ser revitimizada e ser exposta. Por isso que muitas mulheres se calam. E também porque tem esse maldito ditado de que a gente não deve se intrometer, que a gente tem que deixar a vida das pessoas, porque é a vida das pessoas, mesmo quando a situação pode tirar a vida de uma pessoa. Tirar a vida. E infelizmente, né, em muitos casos, tiram a vida de muitas mulheres. Né? Elas ficam nesse silêncio, nessa angústia, durante uma vida, como você falou, e não percebem. Aliás, elas até sabem que estão sendo agredidas, mas elas levam aquilo como se fosse algo normal. Que, como você falou, o homem pode, ele é assim mesmo, ele é um pouco nervoso. Né? E também aqui eu queria te perguntar uma outra coisa, que também, dito por aqueles formados pela Google University, doutores das redes sociais, mas a mulher é culpada. A mulher é culpada. Porque é o seguinte, Lázaro, eu tô casado com você, chega cansado do trabalho. Nossa, tô exausto, será que você não tá vendo? Aí você vem com bebê. Eu meto a mão na sua cara, Lázara. Porque você é culpado, você falou demais no meu ouvido. Lázara, a mulher é culpada por ser agredida? Como é isso? Então, se a gente for considerar a mulher culpada por ser agredida, a gente vai considerar que a pessoa que foi vítima de um homicídio, ela é culpada de ter sido assassinada, porque, afinal de contas, ela é uma pessoa que ousou estar viva. A pessoa que foi assaltada, quem mandou ela ter propriedade privada, né? A pessoa que tem o carro, uma batida de carro, a culpa é dela, porque, afinal de contas, se ela não tivesse saído dirigindo, não tinha acontecido o acidente, não é? Sim. É uma coisa absurda, que chega às raias da loucura, porque só dessa minha brincadeira que você vê, que não tem lógica você responsabilizar a vítima pelo crime que é cometido contra ela. Isso vem de uma cabeça muito complexa e que eu acho que precisa de tratamento. Realmente, as pessoas que acham que existe algum motivo para agredir outra pessoa precisam de tratamento, com certeza e com muita urgência. E assim, Lázara, eu peço licença, eu peço desculpas a vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa. Eu levei esta questão num tom jocoso para que justamente você perceba o quão absurdo é esta afirmativa. E, infelizmente, não é, Lázaro? A gente sabe que muitas mulheres agredidas, estupradas, vítimas de violências domésticas, a sociedade tem uma tendência em dizer que ela foi a culpada. E assim, você me corrija, tá, Lázaro, se eu estiver errado. Eu acho que isso também é uma violência psicológica contra a mulher, que a enfraquece e faz com que ela fique calada. Será que é isso? Sim, eu entendo, e na verdade todos nós deveríamos entender, Fernando,
que a violência contra a mulher, ela é um problema de segurança pública, um problema de saúde pública. Ele é um problema da sociedade e não apenas da mulher que está sendo vítima. Sim, sim. Todo o nosso sistema social é afetado quando as mulheres são vítimas de violência. Sim. Então, todos nós somos responsáveis. Sim. Não existe essa coisa de a culpa é da vítima. Não existe isso. Temos que acabar, a sociedade precisa acabar com esse discurso. A culpa não é da vítima. Existe um agressor por detrás disso. Tá bom? Agora, outra coisa que assim, a gente tem ouvido falar muito nos noticiários é que durante a pandemia houve um aumento no número de vítimas de violência doméstica. Isso é real? Há uma estatística, Lázara, sobre isso? Ou é só uma lenda, é um mito? Fernando, nós ainda não temos estatísticas completas que deem certeza a respeito que houve esse aumento de casos. Nós não sabemos se houve um aumento de casos ou um aumento de denúncias. Até porque nós ainda estamos nesse contexto de pandemia. Sim. E nós temos esse problema no Brasil em relação ao estudo das estatísticas. As ciências como um todo estão sendo atacadas e desmanteladas, e isso nos dificulta bastante. Por exemplo, a gente não tem o censo do IBGE. Isso vai refletir nas políticas públicas para os próximos 10 anos. Então, a gente também sofre isso quando a gente fala a respeito das estatísticas em relação à violência contra a mulher. Mas, a meu ver, a pandemia agravou os casos de violência por manter as vítimas quase que em tempo integral junto com os seus agressores. Sim. Muitas vezes a mulher tem uma escapatória desse lugar de violência quando ela sai para trabalhar ou quando o agressor sai para trabalhar, que é quando muitas vezes ela consegue. Muitas mulheres fogem de casa com os filhos. Muitas mulheres, nesse momento em que o agressor está longe, conseguem se desvencilhar. Agora, você imagina, nos momentos mais agudos da pandemia, em que ninguém estava saindo para nada, essa mulher estava o dia inteiro com o seu agressor. Eu acredito que as nossas casas deveriam ser o lugar mais seguro para nós. Eu penso assim, eu saio de casa, pode dar tudo errado, as pessoas podem ser idiotas comigo, podem me tratar mal, mas dentro da minha casa eu estou com as pessoas que eu amo e eu estou segura. Sim. Mas para muitas mulheres, a casa é o lugar mais inseguro. Inseguro. Eu acho que você tem toda a razão. Durante a pandemia, a convivência diária e constante dentro do mesmo espaço, como você bem lembrou, junto com o seu agressor, faz com que aquela relação fique, de fato, muito mais acirrada e, muitas vezes, violenta. E temos visto aí números e números de mulheres sendo mortas durante a pandemia, o feminicídio aumentou, né? Mulheres sendo violentadas, a violência doméstica aumentando. Eu acho que estamos num momento onde o ódio vem prevalecendo, o ódio, essa raiva e a falta de amor ao próximo. Eu acho que está crescendo demais e, infelizmente, atinge as mulheres e também aos LGBTQIA+, né, que sofrem uma discriminação gigantesca na base do simples ódio. Você sofre violência porque você é mulher. E as outras pessoas sofrem violências porque são LGBTQIA+. São coisas que realmente precisam ser refletidas e analisadas. Agora, Lázara, vamos explicar aqui para quem está nos assistindo, porque vai que alguém aqui ou já ouviu falar de alguém, ou esta pessoa já vem sendo agredida, seja de forma física, psicológica, não importa. Ela vem sofrendo uma violência doméstica. O que é que essa mulher deve fazer
se ela for vítima de agressão? Ela deve denunciar. É uma coisa que nós mulheres precisamos nos dar conta, é que não vai melhorar. É parte do ciclo da violência, que hoje ele bate, amanhã ele dá um presente. Hoje ele bate, amanhã ele traz um docinho. Não vai melhorar. Então, ela deve denunciar, deve procurar a delegacia da mulher, a Casa da Mulher Brasileira e todos os serviços de apoio. A mulher pode entrar em contato pela Central de Atendimento à Mulher, que é o Disque 180. É nacional? Desculpa, Lázaro. É nacional esse número? Isso, é Disque nacional. 180, é na 180. Isso, é a Central de Atendimento à Mulher, onde ela vai ter todas as orientações necessárias de como agir para se precaver de um episódio de violência e ao acionamento de toda a rede de apoio para essa mulher. Ou em alguns casos, agora, dentro desse 180, essa mulher vai ter toda essa orientação de uma equipe especializada, que vai dizer como aonde ela vai, como ela vai fazer a denúncia, como vai ser o atendimento dela a partir daquela denúncia, como vai ser o atendimento dos filhos dela, porque muitas vezes a criança vai ter que mudar de escola, essa mulher talvez precise de um abrigamento provisório, vai ajudar essa mulher também nas questões trabalhistas, porque a mulher que é vítima de agressão, de violência doméstica, ela tem a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho dela por 6 meses. Então, tem muitas questões em que essa mulher vai ser ajudada através desse Disque 180. Sim. Mas se você está num caso agudo de violência, está acontecendo agora, chama o 190. Chama a polícia militar. Polícia. Tá, agora deixa eu te perguntar uma coisa que me veio aqui enquanto você falava, é o seguinte, imagina que essa mulher não tem um telefone celular, eu estou no meio da agressão, o que é que essa mulher deve fazer? Eu não tenho um telefone, eu não tenho como ligar, nem para um 80, nem para um 90, uma coisa aqui imediata está acontecendo, o que é que eu faço? Essa mulher deve pedir socorro. E agora é uma coisa muito séria, Fernando, é uma orientação muito séria que eu vou passar aqui para quem está nos assistindo e que, por favor, multiplique essa informação. Existem lugares dentro de uma casa que eles são ainda mais inseguros. Por exemplo, a cozinha, onde existem objetos cortantes, onde existem facas. Fundo do quintal, o lugar onde se guarda ferramentas. Procure evitar entrar nestes lugares. Procure lugares que tenham janela, por exemplo, que as janelas não tenham grades, porque é uma possibilidade de sair pela janela. Lugares que tenham portas de acesso, porque é uma possibilidade de você sair sempre para a frente do seu quintal, para o lugar onde fica a garagem, para quem mora no apartamento, para o corredor no prédio, que é onde você vai ter a possibilidade que outras pessoas te vejam, que outras pessoas possam te ajudar. Nunca tente se colocar na cozinha em ambientes fechados. Em ambientes próximo de janela também não, né, Lázara? Principalmente janela, se morar em apartamento. Se você estiver num lugar alto, não fique perto da janela. Mas se é uma casa térrea, procure a janela, porque a janela também é um meio de escapar. Sim. Não se você estiver na parte de cima do sobrado, não se você estiver num apartamento, porque aí você se coloca numa outra situação de risco. De risco, sim. Na pior das hipóteses, se você estiver sendo atingida, golpeada, lembre-se de proteger cabeça, lembre-se de se dobrar sobre o seu ventre, que são as regiões onde, infelizmente, dizer isso é muito custoso. Uhum. Onde, infelizmente, você pode ser atingida com maior gravidade. Sim. Essa é uma orientação muito difícil de se passar, porque essa é uma orientação que a gente passa para alguém que vai depender dos outros ouvirem e dos outros se colocarem de forma humana para ajudar. Para ajudar essa pessoa. Lázara, nossa, muito, muito obrigado por essas dicas. Você, mulher, que porventura esteja sendo agredida, né?
Toma esses cuidados, essas precauções que a nossa entrevistada passou aqui para você. Procura ajuda, grita, chama, cozinha, não. Janela sobre apartamento, não. Quintal perto de ferramentas, não. Procura encontrar um lugar que você possa se proteger. Show? Exatamente. Agora, Lázara, tem uma coisa que você falou aqui, né? É muito interessante as dicas que você deu para a mulher que estiver em caso de agressão, sendo agredida na sua casa, né? A proteção, tal. Nós falamos do 180, que é um número, perdão, é um número nacional, e 190, se você não tiver como ligar, Lázara que deu algumas dicas. Agora, uma coisa, Lázara, que eu preciso saber de você, tenho certeza que muitos daqui que estão assistindo podem ter essa dúvida também, é o seguinte, a mulher que lá atrás você falou, presta uma queixa na delegacia da mulher. Uma mulher que é vítima de violência, ela pode prestar queixa em qualquer delegacia ou só na delegacia da mulher? Não, a queixa ela pode ser registrada em qualquer delegacia. Em especial porque em muitos lugares nem Não existe tem. delegacia da mulher, ou essa não está em funcionamento no horário da ocorrência. Aqui em São Paulo a gente tem esse problema, as delegacias da mulher elas não funcionam mais 24 horas. E nós sabemos que os horários que são pico de violência são exatamente esses horários após o encerramento do turno de trabalho, que é quando o agressor chega em casa e muitas vezes aos finais de semana. Então, essa mulher não pode aguardar até a abertura de uma DDM. Ela vai a qualquer delegacia e qualquer delegacia tem o dever de registrar a denúncia dela, de fazer o boletim de ocorrência e, caso seja necessário, de enviar uma equipe para acompanhar essa mulher para o retorno para a casa dela. Agora, uma dúvida agora que gerou aqui. Vamos lá. Imagine que eu moro numa cidade, que essa mulher mora numa cidade que tem a delegacia da mulher, mas fica no bairro Y. Imaginemos que é bem distante daqui de casa. Na esquina aqui da minha casa, na esquina da casa dessa mulher que está sofrendo essa violência doméstica, tem uma outra delegacia. Eu posso prestar queixa nessa delegacia? Imagine que são 3 horas da tarde, mas Posso? Sim, não só pode como deve. A mulher deve procurar um atendimento no lugar mais próximo da casa dela. Ela não vai deixar de registrar na delegacia que fica ali próximo da residência dela para buscar a DDM. Porque se houver uma necessidade, essa delegacia da Polícia Civil vai remeter esses autos para a DDM, mas naquele momento essa mulher precisa ser atendida. Da mesma maneira que a mulher pode fazer um boletim de ocorrência pela prática de violência doméstica através da delegacia digital. E da mesma maneira que é o boletim de ocorrência que ela faz na delegacia, agora é enviado pela autoridade policial para a autoridade do fórum, para o Ministério Público e para o juiz para determinar a medida protetiva, esse boletim eletrônico também. Você faz o boletim eletrônico, tem lá a discriminação quando é por violência doméstica, o investigador vai entrar em contato com você, vai checar a situação, se há necessidade de uma medida protetiva, e esse boletim vai ser lavrado e vai ser tratado da mesma forma que um boletim feito de maneira presencial. Agora, Lázaro, me perdoe, mas eu vou insistir ainda. Imagine que eu, mulher, que talvez isso aconteça, você pode até me dizer se acontece ou não. Imagina que eu, mulher, sou agredida, 3 horas da tarde, eu vou nessa delegacia. E as pessoas dessa delegacia dizem, não, não é aqui não. Você tem que ir lá na delegacia da mulher. O que é que essa mulher deve fazer, Lázaro? Ela deve... É uma situação que parece absurda. Mas dentro da delegacia civil, ela vai ligar para a polícia militar e vai informar que 190. na delegacia civil, exatamente, ela vai ligar para o 190 e vai informar que está acontecendo um crime de omissão de socorro.
Porque a delegacia da Polícia Civil tem obrigação, não é se eu quero ou se eu não quero, se eu acho relevante ou se eu não acho relevante. Importantíssima essa sua informação. Tem que registrar o boletim de ocorrência. E ponto. Importantíssima. Por que eu insisti nessa pergunta? Porque eu já ouvi casos, eu não atuo, já te falei, já falei para o meu público que me acompanha, que eu não atuo na esfera criminal. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando tal situação, que chega na delegacia X, uma mulher chega na delegacia X e, ao ser atendida, diz: não é aqui que você deve prestar queixa, você deve se dirigir para a delegacia da mulher. Então, nesse caso, segundo a nossa convidada, a Lázara, a mulher deve, dentro da delegacia, ligar para 190. 190 e informar para a Polícia Militar que está havendo uma omissão de socorro. Importantíssima. Lázara hoje está trazendo aqui várias informações imprescindíveis para a nossa sociedade, para você, mulher, que é vítima de violência doméstica, e para as que não são. Porque todos nós precisamos estar informados. Né? Para combater a violência doméstica, não precisa necessariamente eu sofrer a violência doméstica. Todos nós, eu acho que temos uma obrigação social, tá? Então, fica ligado. Agora, Lázaro, uma outra coisa, uma outra perguntinha para você, uma outra dúvida que me surgiu também é o seguinte: depois de fazer essa denúncia na delegacia, a mulher pode ela mesma levar uma intimação e entregar para o seu agressor? De maneira alguma, eu nunca iria aconselhar uma mulher a fazer isso. Essa comunicação, quem fará será a própria Polícia Civil. A mulher deve ter sempre em poder dela o boletim. E caso seja necessário, você aciona a Polícia Militar e quando a polícia atender você, você informa que você já tem um registro de violências anteriores. Mas nunca vá você mesmo levar a intimação para o seu agressor. Porque você vai correr o risco de, naquele momento, novamente passar por uma situação de violência que pode extrapolar, pode realmente provocar a morte dessa mulher. Então, imagine, esse homem já é violento, ele já está irado, e aí você leva um documento da polícia para dizer: olha, eu te denunciei. Isso é um risco, mulher nenhuma deve tomar esse posicionamento. A própria polícia fará essa comunicação. Agora, também, diante dessa sua resposta, me veio aqui uma outra dúvida. Eu, mulher agredida, vou na delegacia, presto uma queixa. Ok. Eu volto para casa? O que é que eu faço depois de prestar essa queixa? Tem algum caminho? O que é que você indica fazer? O que é que eu faço? Olha, aí não é uma orientação legal, é uma orientação prática que a gente entende que é o que ocorre no dia a dia. Você registrou o boletim de ocorrência e hoje, por determinação da própria Lei Maria da Penha, em especial durante a pandemia, a própria delegacia faz essa comunicação com o Ministério Público, com o juiz, para concessão de uma medida protetiva. Mas o que eu oriento? Procure a casa de um amigo, de um familiar, para se abrigar e aguardar até você receber essa comunicação de que você já tem esta medida protetiva. Se você não tiver para onde ir, porque nós precisamos considerar a realidade de mulheres Muitas diversas. Mulheres. Sim. Ali mesmo, no atendimento que vai ser feito dentro da delegacia, você pode pedir a orientação de qual é a rede de atendimento para a mulher em situação de violência. Em muitos municípios, nós já temos a Casa da Mulher Brasileira, que faz um atendimento excelente, tem todo um processo de anamnese com essa mulher, de acolhimento da mulher, de acolhimento dos filhos. Na municipalidade, é necessário que tenha sempre um atendimento especializado para as mulheres.
A maior parte dos nossos municípios tem o Conselho de Atendimento Municipal de Atendimento à Mulher e tem uma rede, que se não é uma rede que tem esse nome de Rede Protetiva às Mulheres, tem pelo menos uma rede de atendimento no CAPS e em diversas outras instituições que são ali geridas pela municipalidade, pela prefeitura. Então, você vai perguntar já ali na delegacia como é que você acessa essas redes. Outra pergunta, Lázara: qualquer pessoa pode denunciar a violência contra a mulher? Por exemplo, um vizinho pode denunciar? Sim, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Inclusive, a pessoa pode fazer a denúncia, mesmo não sendo mulher, no Disque 180. Você pode sim entrar lá, ligar e dizer que essa mulher sofre violência, as situações que você tem presenciado. Muitas vezes você não vai precisar nem se identificar, porque há esse contexto de equipes que são preparadas e destinadas para fazer essa verificação, ou você liga, que é o que eu aconselho. Está acontecendo uma situação de violência, ligue para a Polícia Militar e denuncie sim. Não seja a pessoa que vai passar o resto da vida com a consciência pesada de que podia ter feito alguma coisa e não fez nada. Sim, beleza, certíssima. Perdão, outra coisa. A rota de apoio é de fato efetiva na prevenção da reincidência nos casos de violência doméstica? Esses programas de apoio, eles são fundamentais, Fernando, para que a mulher não permaneça nessa situação do ciclo da violência. Porque muitas mulheres permanecem nessa condição porque elas não têm para onde ir, elas não têm outro destino, elas não têm apoio. Então, essa rede de apoio, ela é, sim, extremamente importante. Em alguns lugares, é claro, que há um amadurecimento dessa rede e ela é efetiva. Em outros lugares, eu não vou mentir para vocês, essa rede é deficitária, as mulheres têm dificuldade de acessá-la e, às vezes, dentro da própria rede pode acontecer uma situação de revitimização. Por isso que nós precisamos tanto falar sobre essa lei, sobre os efeitos dessa lei, sobre os mecanismos de proteção que ela determina, para que a gente também cobre do poder público que essa rede de apoio seja realmente efetiva e que seja uma rede de fácil acesso para todas as mulheres. Porque, por exemplo, nos grandes centros como São Paulo, a gente consegue acessar com certa facilidade. Mas e aí quando a gente fala de municípios muito distantes, de cidades pequenas, de rincões? Sim, sim. Como é que faz, né? Outra coisa, Lázara, medidas socioeducativas de reabilitação do agressor, elas são de fato efetivas? Eu acredito que sim. Nós já temos algumas estimativas de alguns programas que trabalham com homens agressores, com terapias. E as estatísticas de não reincidência, elas são animadoras. Elas são animadoras. Que bom. Porque, como a gente disse, muito da violência que é praticada por esses homens também não é uma violência pensada. É porque ele aprendeu que ele pode. Ele aprendeu pode que fazer. isso é correto. Ele aprendeu que esse é o lugar dele como homem. E que ser homem é isso. E ser homem é ser forte, é ser agressivo, é ser violento. Muitas vezes, nesse atendimento psicológico, nesses grupos de apoio para homens agressores, o homem se dá conta de tantas violências que ele sofreu ao longo da vida dele e que determinaram que ele seja esta pessoa hoje. E é esse atendimento que faz com que esses homens tenham a oportunidade também de repensar em suas vidas. Porque o objetivo é que nós tenhamos famílias e relacionamentos saudáveis. Perfeito, perfeito. Nós já estamos quase chegando aqui ao nosso programinha. Nosso programa de hoje está sensacional. A Lázara Carvalho está aqui com a gente, conversando sobre a Lei Maria da Penha, que completa 15 anos, que completou já 15 anos agora, em agosto de 2021. Lázara, como é que uma mulher, sei que deve estar muita gente aí se perguntando, né? Como é que uma mulher que depende financeiramente do agressor
deve agir quando sofre violência doméstica? Isso é um ponto extremamente importante nessa nossa conversa, Fernando. Porque a mulher que está sendo vítima de violência doméstica pode ser estabelecido para ela, sim, uma pensão alimentícia. Este homem pode sim ser condenado a contribuir mensalmente, esse valor ser debitado diretamente da folha de pagamento dele e ser depositado diretamente para essa mulher, para que essa mulher consiga se manter. Quando há essa relação de dependência financeira, assim como no fim do casamento existem os alimentos compensatórios ou alimentos provisórios, até que aquela pessoa, que aquele cônjuge que dedicou-se a cuidar da família e da casa e por isso não tem condições financeiras de se manter, recebe da outra parte essa contribuição, nos casos de violência doméstica também. E, da mesma maneira que acontece nos casos de pensão alimentícia para crianças, essa decisão pode ser por liminar. Não vai ser nem consultada a outra parte, se ela concorda, se ela não concorda, se ela acha justo, se ela não acha justo. Excelente informação também. Hoje a Lázara está esclarecendo aqui muita coisa que você, mulher, que passe ou não por esta situação, você precisa saber. Para a gente fechar o programa de hoje, Lázara, eu vou te dizer uma frase e você fale o que quiser sobre ela, tá? A primeira palavra que vier à sua cabeça. Fique à vontade. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Que? Mete a colher, mete a panela, mete a vassoura. A gente tem, sim, que proteger a pessoa que está sofrendo agressão, sofrendo violência. Pense que hoje pode te parecer normal porque está acontecendo na casa ao lado, mas nada impede que, se você não se posicionar, isso algum dia aconteça na sua casa, com uma pessoa do seu relacionamento, com uma pessoa que você ama. Nós temos a obrigação de proteger os mais vulneráveis. Essa história de que em briga de marido e mulher não mete a colher foi inventada pelo machismo, inventada por aqueles que queriam que as mulheres continuassem numa situação de violência. E a gente precisa riscar esse dito popular das nossas vidas. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. E a gente não só mete a colher, a gente salva a mulher. Não fique calado, não fique calada. Você precisa denunciar 180 ou 190, não é isso, Lázara? Sim, exatamente. Mete a colher, sim. É só pegar o celular, até com colher mesmo, ó. Ó, você chega aqui com a colherzinha, se o dedo tiver meio dodói, aqui, ó, mete a colher aqui e chama a polícia. 180 ou 190. Minha querida Lázara Carvalho, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa, em falar para a gente, contar para a gente tudo sobre essa lei, a Lei Maria da Penha, que é tão importante hoje para a nossa sociedade, para a mulher, principalmente para a mulher que sofre de violência doméstica. Muitíssimo obrigado, tá? Eu te agradeço o gentil convite, muito generoso, sou sua fã, acompanho o seu canal e recomendo para todo mundo. É o direito explicado de forma acessível. E a gente tem que pensar nisso. O direito precisa ser acessível para todas as pessoas. E, Fernando, eu te parabenizo por esse seu trabalho, que é um trabalho, acima de tudo, social, que é um trabalho que atinge o ponto que a gente precisa, trazer informação para quem não tem acesso. E isso é algo que eu espero que o universo te retribua, porque é um bem que você está fazendo para todas as pessoas. Muito obrigada mesmo pelo convite. Ô, minha querida, agradeço demais. E para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, faz a sua inscrição, canal Pensando Direito. Ativa seu sininho para receber todas as notificações. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua dúvida, deixa aqui sua mensagem, ó, aqui embaixo na descrição. Valeu? Um abraço, até a próxima. Tchau, Lázara.
Tchau, um beijo para todos. Chegamos ao final de mais um programa Pensando Direito, aqui no canal 8 da NET TV RVC e canal Pensando Direito no YouTube. Espero você no nosso próximo programa. Até a próxima terça-feira aqui no canal RVC.